Amém. Podeis assentar, amados irmãos. Meus irmãos, como eu disse no início, então, hoje nós comemoramos 504 anos da Reforma Protestante. Que no dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero, ele enviou então as suas 95 teses para o arcebispo de Mainz, dando então o início a um dos eventos mais importantes da história da igreja, e que é dado então o nome como a Reforma Protestante. Lutero, que era um monge da Igreja Católica, ele se levanta então, após notar que os dogmas das instituições na época eram opostos aos ensinamentos bíblicos, eram opostos às verdades centrais bíblicas. Então a reforma marca um movimento focado em trazer a centralidade de volta para a igreja, ou seja, a centralidade bíblica, a verdade do evangelho, trazendo para a igreja. E diante disso, de todas as novas proposições, vem então, de todas as novas proposições da teologia, que os cristãos então protestantes, eles adotaram acerca disso, em oposição à Igreja Católica, se levanta então os 5 pilares, que foram destacados como a essência da reforma: só Cristo, só a fé, só a glória, só as Escrituras, só a graça, só a fé, só a glória e só. A igreja reformada, então, ela vem sempre se reformando. Os reformadores vêm sempre lutando com a verdade das Escrituras. Nesta manhã eu quero compartilhar com vocês, falando sobre a suficiência da Escritura e a reforma. Nós devemos entender que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, que na Bíblia nós encontramos orientação segura para a nossa vida, que através da Escritura ela é o único meio que nos leva a um porto seguro, que nos garante a vida eterna, que nos conta a história do Cristo crucificado, que morreu por conta dos nossos pecados, sendo santo e sem pecado, mas morreu por nossos pecados. E uma vez então que nós nascemos de novo, por intermédio de Jesus Cristo, por intermédio do seu sacrifício, então todos aqueles que nasceram de novo, precisam de alimento genuíno, para que haja um crescimento, e para que tenhamos então uma vida saudável. E a Escritura é o único meio que nos oferece este alimento sólido, este alimento perfeito, este alimento eficaz. Então todos aqueles que nasceram de novo, precisam buscar na Escritura este alimento que satisfaz, este alimento que transforma, este alimento que não nos deixa doentes, mas que sara a nossa vida contra a corrupção do pecado, esse alimento que cura-nos da vida velha, que nos desvincula da vida velha do passado. Para todos aqueles agora que nasceram de novo, tem esse alimento saudável, esse alimento que faz crescer, esse alimento que traz vida. Então a primeira coisa que a palavra de Deus nos mostra, e a primeira coisa que é um dos detalhes e um dos pontos que a reforma nos traz, é que a palavra de Deus, ela é suficiente, e ela é suficiente para dar testemunho de Jesus Cristo.
Todos aqueles que querem conhecer a Cristo Jesus precisam se debruçar na palavra de Deus. Ora, há muitas pessoas que dizem: eu sou cristão, mas não conhecem o Cristo das Escrituras, não tem intimidade com o Cristo das Escrituras, não anda, não caminha com o Cristo das Escrituras. O livro de Hebreus, o capítulo 1, versículo 1 diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós nos falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem também o mundo. Então, a palavra de Deus foi revelada aos antigos e foi revelada também a nós, e falou a nós através do Filho, de Jesus Cristo. E está relatado de Gênesis a Apocalipse acerca deste Deus, a história desse Deus, a história desse Cristo santo e imaculado, que ele vem, e ele vem não por imposição, que ele vem não por uma ordem, mas ele vem de livre e espontânea vontade entregar a sua vida por amor de muitos. Então a palavra de Deus, ela é suficiente para dar testemunho desse Cristo. A reforma vem mostrar-nos que a Escritura, só ela, somente ela, é suficiente para nos apresentar a Cristo Jesus. Então, nós que nascemos de novo, nós temos que ter um pleno conhecimento desse Cristo. Nós temos que ter a plena certeza e a convicção que somente a Escritura é suficiente para guiar a todos aqueles que nela crê. Ela é suficiente. A Escritura é suficiente porque dá testemunho de Cristo Jesus. O Evangelho de João então nos orienta para que nós nos debruçamos a Escritura. O livro de João, capítulo 5, versículo 39 diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então é impossível eu ter conhecimento desse testemunho de Cristo se eu não sou um bom examinador da Escritura. É inadmissível eu, como um novo nascido de novo, não examinar a Escritura. Obviamente eu não vou perguntar aqui para por cada um aqui, quanto tempo você tirou essa semana para examinar a Escritura, quanto tempo você tirou para debruçar e examinar essa Escritura. Obviamente eu não vou fazer isso com você, mas que fique no cunho da sua consciência, porque é dela que nós aprendemos acerca da vida eterna. Porque a Escritura, ela é suficiente para dar esse testemunho. Então ela nos convida, ela nos orienta, ela nos força a examinar, porque é dela que testifica de Cristo Jesus. A palavra de Deus é suficiente, então, porque dela vem o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus. A segunda coisa que a palavra de Deus é suficiente, porque ela é suficiente para conduzir-nos à salvação pela fé em Cristo Jesus, somente pela fé. Ela é suficiente. Eu não preciso de mandinga, eu não preciso de patuá, eu não preciso de chaveirinho, eu não preciso de pé de coelho, eu não preciso de sorte, eu não preciso de viver através de sorte, eu não preciso ficar buscando sorte. Eu só preciso da Escritura, que ela é suficiente para me conduzir à salvação pela fé em Cristo Jesus. Eu não preciso de subterfúgios para crer em Jesus. Eu não preciso ter a síndrome de Tomé para crer em Jesus. Eu preciso crer. O Evangelho de João, capítulo 20, versículo 30 diz: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Há muitas coisas que Jesus fez, há muitos milagres que Jesus fez, que não estão escritos nesse livro. E de tudo que está escrito nesse livro, você nunca viu nada, uma vírgula, mas você creu. Você acreditou. Por quê?
por causa da fé. E a fé vem por você, por mim? Não, a fé é um dom de Deus. Esta fé que foi plantada em nós é um dom de Deus para que nós pudéssemos crer no Filho e na sua obra e na sua ação soberana sobre os seus filhos. Nós precisamos crer que ela é suficiente para nos conduzir pela fé em Cristo Jesus. O versículo 31 de João 20 diz: estes porém foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então como é que eu vou ter a convicção e a certeza se eu não examino a Escritura? É interessante quando você conversa com algumas pessoas que dizem assim: olha, eu conheço a Jesus, falam de boca cheia, olha, eu conheço a história de Jesus, e quando você começa a conversar com ela, você descobre que ela não conhece nada sobre Jesus. Ela simplesmente ouviu por aí, ela simplesmente está reproduzindo o que ela escutou por aí, o que ela viu nas redes sociais, o que ela viu da boca de alguém, talvez ela nem sabe de onde surgiu isso. E quando você descobre que ela não examina a Escritura, ela não conhece a história desse Cristo, ela não tem fé, ela não acredita no que está escrito. Mas o Evangelho de João é bem claro, que tudo aquilo que foi escrito, de tudo aquilo que eles viram, foi escrito para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ou seja, mostrando que a palavra de Deus é suficiente para nos conduzir à salvação por intermédio da fé em Cristo Jesus, ou seja, dizendo que a fé, somente a fé nos conduzirá a Cristo Jesus, não tem outro meio. É por isso que nós reformadores não usamos de subterfúgio, não é música, não é cantarola, não é teatrinho, não é achismo que vai levar a pessoa pecadora a crer em Jesus, é somente através da fé, por intermédio da fé em Cristo Jesus. E como é que as pessoas vão crer? Vão crer somente pela pregação genuína do Evangelho, somente pelas Escrituras, porque a Escritura é suficiente. Então, meu querido, quer ganhar alguém para Jesus? Pregue a palavra de Deus, pregue a palavra de Deus e pregue também com a sua vida a palavra de Deus, para que tenha autoridade. A palavra de Deus é suficiente, então, porque ela dá testemunho. A palavra de Deus é suficiente porque ela nos conduz à salvação pela fé em Cristo Jesus. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15 diz: e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. E aqui o apóstolo Paulo dando instruções e recomendações a Timóteo, ao jovem Timóteo, e mostrando e fazendo lembrar aquilo que Timóteo já aprendeu do apóstolo Paulo, dizendo que desde a tua meninice sabe as sagradas escrituras, que foi ensinado pela sua avó Loide, pela sua mãe Eunice. Ele foi doutrinado por elas, ele aprendeu acerca da palavra de Deus. E aqui está a importância de nós instruirmos os nossos filhos pela palavra de Deus, porque ela é o único meio que nos conduzirá a Cristo Jesus pela fé. Somente a fé. Mas a palavra de Deus também é suficiente para ensinar a verdade. Ela então é suficiente para dar testemunho de Jesus. Ela é suficiente para nos conduzir à salvação pela fé em Cristo Jesus. Ela é suficiente para nos ensinar. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17. A oração de Jesus: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então é através da palavra de Deus que nós somos santificados. Ei, irmão, olha aqui, quer santificar a tua casa? Então ande na tua casa pela palavra de Deus. Quer santificar o teu casamento? Então viva o teu casamento para a glória de Deus. Quer santificar os teus filhos? Então viva o Evangelho diante dos teus filhos, e o Evangelho santificará toda a tua casa, toda a tua família, porque o Evangelho de Jesus Cristo é a verdade poderosa para santificar, é o único meio, a palavra de Deus que é a verdade. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, toda a Escritura é devidamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Então a palavra de Deus, ela é suficiente
para dar testemunho de Jesus, para conduzirmos a salvação pela fé e para nos ensinar a verdade do Evangelho. Então, a palavra de Deus, para concluirmos, ela é suficiente para nos repreendermos quando nós erramos. A palavra de Deus é suficiente para nos corrigir, para nos mostrar o caminho certo quando estamos desviando do caminho. A palavra de Deus é suficiente para nos educar na justiça, para que sejamos filhos de Deus justo em toda a nossa maneira de viver. A palavra de Deus, ela é suficiente para nos equipar para a vida, ela nos guia, ela nos orienta. A palavra de Deus, ela é suficiente para penetrar a alma, o espírito e o corpo e discernir os propósitos e pensamentos do coração. Ou seja, Hebreus capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ou seja, a palavra de Deus é suficiente para todas as coisas. Que o Senhor nos ajude e que nós permanecemos nesta verdade central das Escrituras Sagradas. Se quisermos ter uma vida sadia e com discernimento, se quisermos ter uma vida de crescimento, e se quisermos estar saudáveis, nós devemos então ficar firmes na palavra de Deus, somente as Escrituras. Amém, meus amados irmãos? Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude, que Deus abençoe os nossos amados irmãos que nos acompanhem pelo Facebook. A excelência da palavra de Deus, que o Senhor nos ajude a cada dia, irmãos, a não negociarmos a verdade central do Evangelho. Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos.